A janela de pedido é uma janela mestre detalhe padrão, tá? Então nós temos aqui os dados de mestre, os dados do detalhe. Esses dados serão armazenados no banco de dados na tabela pedido cabeçalho, pedido detalhe, tá? Aqui na verdade não é pedido, é compra pedido, né? Isso aí você vai ver lá no DER, tá? Então aqui ó, compra pedido, aqui os dados de cabeçalho, compra pedido detalhe, os dados de detalhe, tá? Muito bem. Daí nós temos uma action aqui para atualizar os valores, né? Então você está vendo aqui ó, que o valor está dando R$5, R$5 o valor da nota, tá? Se eu vier aqui mudar o valor unitário para 3, por exemplo, e atualizar os valores, ele já alterou para 6, dá para 10 aqui, ele vai atualizando aqui pra gente. E tem também algo a mais nessa janela aqui, que é quando eu clico em salvar, ele pergunta se eu desejo gerar os lançamentos para o contas a pagar, tá? Então isso daqui é algo que tem a mais na janela de pedidos. Vamos ver então como é que ela está implementada. Compra pedido, aqui desenhar a janela, não tem o que falar, só carregar os campos para cá. Depois você carrega aqui um group box, tá? Alinha ele ao bottom, joga uma grid dentro, alinha ela ao client. Então, muito simples, tá? Então, nós temos aqui um Action Manager, que é o que nós colocamos esse atualiza valores aqui. O ideal aqui nos itens, ó, é você fazer a mesma coisa que nós fizemos no requisição, tá? Ter o incluir item e o excluir item. Porque aqui no pedido, só tem aqui, vai ter a opção de você pressionar um F1 para incluir o item. E o excluir o item vai ser um delete, um delete dentro da grid, então não é muito legal para o usuário, tá? É legal que o usuário ele veja as opções que ele tem. Como ele está vendo aqui, ó, incluir item, excluir item, tá? Por padrão, né, acostume-se a fazer isso em todas as opções de item. Em algumas janelas nós vamos colocar, em outras não. É que para ficar aí alguns exercícios para você implementar, tá? Bom, então já vimos a janela. Vamos para a Unity. Aqui ó, temos 5 regiões. Região infra, apontamos aqui o objeto principal e o controle principal e já fazemos aqui uma consulta, tá? Nós carregamos um ADM parâmetro, mas para que isso? Para que eu quero esse ADM parâmetro aí? Nós temos uma tabela que tem alguns parâmetros, tem pouquíssimos parâmetros nela, tá? Para um RP desse tamanho aí, que é para ter, sei lá, uns 50, 100 campos ou mais, né? Ou algumas tabelas de parâmetros diferentes, tá? Mas tudo bem, aqui é só para a gente mostrar como a coisa funciona, daí você vai adaptando para a sua realidade, né? E o que é que nós temos nessas tabelas, nessa tabela de parâmetros aqui, ó? Para a empresa 1, eu sei que o ID da parcela em aberto, por padrão, é 1, tá? O que é essa parcela em aberto? Essa parcela em aberto, ela aparece aqui, ó, no financeiro. Tem aqui financeiro, status parcela, e a parcela em aberto, tá? Para a empresa 1, o ID dela é 1. Vai ter algumas ocasiões em que eu vou ter que gerar uma parcela em aberto. Legal? Como vai ser agora o caso, né? Quando eu gerar o pedido, eu vou perguntar isso: você quer que eu gere um contas a pagar? Quero. Em quantas parcelas você quer? Né? Porque aqui, ó, quando eu gerar o pedido, eu vou perguntar quantas parcelas. São 3. Então ele vai gerar 3 parcelas, tá? Legal. E qual é o ID padrão de uma parcela em aberto? Para a empresa cujo ID é 1, é o ID 1. Mas quando eu tiver outras empresas aqui, ó, no meu banco de dados, a parcela em aberto, ela vai ter outro ID, né? Então eu tenho que vir na tabela de parâmetros e tenho que saber qual é o ID da parcela em aberto para cada empresa, que é para eu gerar esse ID no momento de eu armazenar o meu registro, tá? A mesma coisa para o parcela quitada, a mesma coisa para o quitado parcial, para o tipo de recebimento EDI, né? Para o documento de origem, ó, o documento de origem eu coloquei aqui o ID 63, que é a NFE,
e a conta caixa padrão é a 1. Legal? Então você vai, com certeza vai observar que existem outros campos que precisam ser armazenados nessa tabela, ou dependendo de como você vai organizar o seu ERP, você vai criar outras tabelas aqui, parâmetros financeiros, parâmetros contábeis e por aí vai, tá bom? Muito bem, então já vimos por que eu precisei pegar os parâmetros dessa empresa, né? Aqui em controle CRUD, inserir, editar, excluir tudo padrão. Daí no salvar, eu também é uma coisa padrão, né? Atribuo os valores dos edits ao objeto principal. Aqui, ó, os dados da lista eu estou carregando, fazendo um laço no cliente dataset, um laço explícito no código, diferente do que eu faço em requisição, que eu utilizo o método preencher object list from CDS, mas aqui fica o exercício. Ó. O exercício não é só para essa janela não, tá? Para todas as janelas em que isso aqui está explícito, você vai tentar implementar de acordo com o que nós ensinamos na infra, tá? Aí você vai começar a passar por algumas dificuldades até você entender plenamente como é que funciona a infra, corrigir, né, o que está precisando ser corrigido na tela aqui, tá certo? E deixar o seu código de acordo com a infra. Isso se você desejar, tá? Esse código aqui, ó, qual é a diferença desse código para esse aqui? A diferença é que você, dessa maneira aqui, só solta o cliente dataset e uma grid, sem ter trabalho nenhum para incluir os campos aqui, ó, tá? Daí você vem aqui, pede para configurar o cliente dataset e depois na hora de preencher as listas, só chama isso aqui, tá? Dessa outra forma aqui, você tem que criar cada um dos campos no cliente dataset de acordo com o banco de dados, né? E no final das contas você faz aqui um laço explícito nos itens do cliente dataset. Evidentemente que a outra maneira é mais simples, tá? Mas quando você vai passar de uma forma, de um modo para o outro, né, você vai ver que tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção. Por isso nós deixamos o código dessa maneira aqui, tá bom? Mas tanto de uma forma como de outra vai funcionar, tá? Muito bem, depois que eu faço tudo isso aqui, ó, tá? Que eu preencho a lista do pedido e tudo mais, né? Eu insiro ou altero o pedido de acordo com o que eu estou fazendo. Aí eu pergunto, ó, se o usuário ele quer gerar os lançamentos para o contas a pagar. Se ele quiser, eu crio aqui um lançamento a pagar e crio uma lista de parcelas com base na quantidade de parcelas que ele marcou, né? Com base nesse campo aqui, ó, quantidade de parcelas, tá? Daí eu chamo o método insere do lançamento pagar controller. E o que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no fim financeiro, lançamento pagar, aqui ó, vai gerar o lançamento, e no parcela pagar vai gerar as parcelas que devem ser pagas. Ó, você vê que eu fiz duas vezes, né? Então ele criou aqui o primeiro lançamento, tá? Olha o documento origem padrão que está lá na ADM, ó, 63. Esse documento origem ele tem uma tabela para ele, tá aqui, ó. E o ID 63 é exatamente a NFE. Então eu já atribuo como padrão para essa empresa uma NFE como documento de origem padrão, tá? Bom, então é isso que acontece aqui, né? Depois que eu gravo os dados do pedido, eu gravo os dados no contas a pagar, tá certo? No número do documento, lá eu vou colocar pedido de compra, que é para ele saber, né, para o meu usuário lá do financeiro saber que esse contas a pagar aí, ele foi gerado através de um pedido de compra, tá bom? Em campos transientes, aquilo que a gente já conhece, né? Apenas para pesquisar pelo fornecedor e pelo tipo do pedido. Controle de grid. After edit eu marco o persist para sim. Before post
aqui do detalhe eu faço alguns cálculos, né, do subtotal, do desconto, ICMS, IPI e total. No Keydown, se eu pressionar F1, ele vai importar um produto. Legal? Mas é aquilo que eu disse, né? Para cada item de detalhe desse aqui, para cada grid de detalhe, o ideal é que você faça dessa forma aqui, ó, tá? Incluir e excluir itens. Isso a gente já viu em várias janelas, inclusive nessa daqui de compra e requisição, mas tem também na janela pessoa, tá? Então não tem dificuldade para você implementar nas janelas de detalhe, nas grids de detalhe, isso daí não. Daí no grid para edit, carrega o objeto principal, carrega os dados, né, nos edits desse objeto principal, e aqui, ó, a gente carrega os dados da grid interna, tá certo? Em ações, nós temos o atualiza valores, que chama o atualiza totais itens, né? Então ele vai fazer um laço aí nos itens de detalhe para pegar o subtotal, total do desconto, total geral, base de cálculo, ICMS, IPI, e vai atualizar tudo isso aqui em cima, aqui, ó. Ok? É isso, né? Então, uma janela mesh detalhe padrão, mas no entanto que tem algumas opções a mais aí, não muito complicadas, como você acabou de observar.